Paulinha, eu quero saber o seguinte, o Bolsonaro recebeu um apoio bem importante nessa reta final, né? De quem? Vamos lá, porque ontem a gente falou da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Instituto Neymar Júnior, do vídeo que o Neymar mandou também, agradecendo a presença do presidente. Aqui mesmo a gente conversou, né, sobre o voto do Neymar e todo mundo entendendo que sim, ele seria aí apoiador do Bolsonaro, mas não de forma explícita. O Neymar, que em 2010, então atleta do Santos Futebol Clube, registrou nas suas redes sociais um encontro com o Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente, que depois em 2014 gravou um vídeo em que declarava apoio a quem? A Aécio Neves do PSDB. Em 2018, o Neymar ele não declarou voto, mas depois da eleição do Bolsonaro, ele comentou numa entrevista à imprensa que esperava que Deus pudesse usar o presidente eleito para de alguma maneira ajudar o nosso país. E agora, então, nas eleições de 2022, o Neymar declarou abertamente apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. O anúncio do voto foi feito pelo ex-secretário do Ministério das Comunicações, o Fábio Weingarten, na sua conta no Twitter. Ele escreveu lá: está dado o recado, muito obrigado, Neymar Júnior, 22 neles. Na publicação tem um vídeo do jogador dançando, vota e confirma 22 é Bolsonaro. Vamos conferir o vídeo do Neymar. Vota e confirma 22 é Bolsonaro. Aí confirma 22 Tá aí, Bolsonaro 22 pro Neymar. E aí depois o que aconteceu? Recebeu lá. Pessoa que achou legal, pessoa que não achou legal. E aí hoje de manhã ele foi pro Twitter e escreveu o seguinte, olha: falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem uma opinião diferente, é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender, escreveu lá o Neymar Júnior. Muito bem. Guguinha, não quero de maneira nenhuma tumultuar o programa, mas você acha o Neymar um fascista? Não acho ele um fascista, acho ele um espertão, né? Ele precisa de apoio do governo, afinal ele tem uma dívida gigantesca, agora são 8 milhões, né? Essa dívida já foi de 188 milhões, agora ele tem uma multa aí de 8 milhões a pagar, ele está tentando negociar essa multa e quem tem o ajudado foi o Jair Bolsonaro, né? Que colocou inclusive o Neymar para conversar com o Paulo Guedes, para tentar resolver essa questão da multa que ainda não foi resolvida. Então, ele está na mão do governo de algum jeito. E o fato dele depender do governo, do governo para não pagar uma multa e agora está apoiando o governo, acaba uma coisa anulando a outra, ofuscando a outra. Eu não sei se vai ter tanto efeito assim. E eu fico até na dúvida, o que será que faz mais efeito? O apoio do Neymar ou o apoio do padre Kelmo? Vocês percebem duas coisas, né? A primeira é que o Bonner, se tivesse sentado aqui, já teria ido embora na primeira hora. A segunda, que eu acho mais interessante, é que eu trouxe aqui para a nossa discussão o apoio do maior jogador de futebol brasileiro. E aí, o que eles fazem? Eles partem para o padre Kelmo. De novo? Como Ou se seja, o padre Kelmo, 1h30 falando ele tem do mais padre relevância hoje que o Neymar. Você viu? Porque tá incomodando tanto a ideia do que Virou é protagonista o padre, você viu? Ô Conrado, vamos voltar nessa questão do Neymar, porque eu quero ouvir um pouco da sua avaliação. Como o Neymar influencia politicamente? O que você acha disso? Meus amigos, Neymar tem 180 milhões de seguidores no Instagram, fora as outras redes sociais. Então olha o número que a gente está falando. Isso aí não é só uma propaganda para o Bolsonaro aqui no Brasil, mas uma propaganda para o Bolsonaro no mundo. Porque daí aquele francesinho que está lá, vê o Neymar jogando no Paris Saint-Germain, vê falar mal do Bolsonaro. O que o Neymar está defendendo esse cara? Ele vai atrás, ele vai querer saber. Ontem o Neymar se tornou uma das grandes armas de política internacional do Bolsonaro. É importante, inclusive, até mesmo no perfil do Neymar ali nas redes sociais, a gente tem uma citação de Isaías 54:17, que diz o seguinte, ó: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então olha que potência ele traz aí exatamente para essa comunidade, porque uma coisa que a gente teve, a gente tem que levar em consideração isso no Brasil todo.
O que o Bolsonaro conseguiu fazer... Olha só, vocês podem não gostar do mensageiro, tá? O Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro fala... Mas a mensagem é muito forte do Bolsonaro, que é uma mensagem da nação andando junto, do Estado dando um passo para trás pro cidadão dar um passo adiante. Isso ele falou no discurso da vitória dele, há 4 anos atrás, dos valores de integração, aonde o Bolsonaro passa, o povo se reúne, o povo tem esse sentimento de pertencimento, que é uma das principais formas da gente achar sentido na vida. Isso é uma grande transformação que a gente está vivendo. Então, independentemente do presidente, são esses valores que estão voltando para o nosso dia a dia. Tanto que a gente está num programa da manhã aqui, uma relevância extraordinária dentro da nação para discutir política, que não era o foco do Morning Show alguns anos atrás, como não era o foco do Pânico alguns anos atrás. Agora todo mundo discute isso. E em termos de futebol, você sabe, ninguém mais sabe o nome de todos os jogadores da seleção brasileira, mas sabe o nome dos ministros do STF. O que o Neymar faz ontem com essa dancinha dele, que tem um potencial de viralização tão maior, é trazer para a cabeça das pessoas o seguinte: para aí, o maior craque que a gente tem no futebol brasileiro hoje apoia o presidente, vamos ver por que ele faz isso. É esse o grande trunfo que ele traz. Então, se a gente teve durante todo esse período do Lula aí, o Alckmin indo pro lado do Lula, os pontos não subindo, a Anitta indo pro lado do Lula, os pontos não subindo, Felipe Neto indo pro lado do Lula, os pontos não subindo, a gente tem agora com o Neymar uma grande transformação. Acontece aos 43 minutos do segundo tempo, acontece, mas às vezes as grandes viradas se dão nesse aspecto aí. Eu acho que tem muita força o que o Neymar fez ontem, não só para a nação brasileira, aqui, enquanto os cidadãos brasileiros, mas no mundo. Vai ter muita gente que vai abrir os olhos aí e tentar ver realmente quem é o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem. Zoe, em seguida o Paulo Figueiredo. Não, o Guga, ele falou da multa que o Neymar tem, né, que precisa pagar. Poxa, ele podia falar com o Gilmar Mendes, que essa semana mesmo perdoou aí o processo do Lula, que enriqueceu através aí do Instituto Lula com milhões e milhões de palestras e não declarou nada, não pagou imposto. Então, Neymar, é só falar com o Gilmar Mendes que ele resolve aí, como resolveu pro Lula. Ou nem, né, porque agora, como você é apoiador declarado do Bolsonaro, não sei se para você vai fazer esse favor também. Muito bem. Vini, coloca a mensagem do Neymar novamente aí na tela. Antes de eu passar para o Paulinho Figueiredo, coloca aí na tela. A do Twitter, né? Uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, o Paulinho, que história é essa das pessoas não deixarem o Neymar dar a opinião dele, hein? Como é que funciona isso? Primeiro, eu queria começar endossando, porque eu acho sempre muito bom quando alguém dá dica de livro. Então, quero endossar a dica de livro do querido Conrado, que é o Regras para Radicais, do Saul Alinsky. Hoje é a livraria do Morning Show, aberta. Maravilha, porque quanto mais o povo brasileiro lê, melhor. Viu? Minha livraria está com promoção, Figueiredo, e tem todos esses livros. Então tem livraria da Zoe, vamos lá. Livrariadazoe.com.br, está na promoção até domingo. Porque quanto mais o brasileiro lê livro, comprado de preferência na livraria da Zoe, melhor. Quanto menos lê jornal, melhor. Quanto menos lê jornal, melhor. Quanto mais lê livro, melhor. Então, isso explica esse abismo intelectual gigantesco entre o Conrado e o outro. É uma diferença, assim, de um edifício no nível do debate, no nível da conversa. Vejam vocês, o que foi dito é que o Neymar está apoiando o Bolsonaro porque, as palavras são essas, porque ele é um espertão que tem uma dívida de 8 milhões de reais e quer que essa dívida seja perdoada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Essa é a pessoa que fica ofendida, que chama os outros de leviano, que diz que, meu Deus, estou sofrendo ataques. Essa estratégia de vitimização não funciona com ninguém. Eu tenho que falar aqui da coragem do Neymar. Coragem. O que o Neymar fez exige coragem. Hoje, e você precisa de 2 segundos para pensar nisso. Você não precisa, até o QI dele é capaz de interpretar esse tipo de coisa. Quem manda no esporte brasileiro? Quem é a emissora que tem a maior penetração no esporte brasileiro? Quem vai cobrir Copa do Mundo? Quem é a emissora mais poderosa que fez e destruiu os jogadores de futebol e a reputação e os seus contratos? Ora, foi a Rede Globo. Qual é o posicionamento editorial da Rede Globo a respeito do Bolsonaro? Você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida. E é sobre isso que o Neymar está falando. Ele vai sofrer as consequências desse apoio.
Ele vai sofrer. Agora, dentro do meio esportivo, ao contrário do meio artístico, dentro do meio esportivo, o apoio do Bolsonaro é maciço. O apoio do Bolsonaro é maciço, claro, até faz sentido que seja, né? No mundo da luta, aliás, onde o Guga é muito querido pela cobertura jornalística que ele fazia lá, é impressionante, todos os lutadores odeiam ele, impressionante a quantidade de lutadores que eu recebo dizendo, pô, esse cara, então, impressionante. Agora, no meio da luta, o apoio que o presidente Bolsonaro tem é gigantesco, absolutamente gigantesco. Voltando para o esporte, um outro apoio importante, para mim, mais icônico do que o do Neymar, foi o do grande Renato Gaúcho, endossando, reiterando o apoio dele. Tem que fazer uma outra estátua para ele aqui o eterno Renate. O eterno Renate. Esse é o cara. O eterno Agora vai, hein, Paulinho? Agora vai. Mas eu tô fazendo essa brincadeira. Mas uma outra estátua para ele aqui, Paulo. É isso. Eu tô fazendo essa brincadeira, mas é porque no final das contas, eu não duvido nada que nós tenhamos nos próximos dias, iniciado pelo Renate, certamente pelo Neymar, uma onda de esportistas, de atletas que declarem o seu apoio ao presidente Bolsonaro. O que eles precisam ter é a coragem que o Neymar tem. Talvez o Neymar, certamente, já no auge, conquistou tudo que podia ter conquistado praticamente na vida, no auge da posição que ele tem, talvez ele tenha mais força para assumir essa posição, mas abre a porteira para muita gente.